Há pessoas que vão passar por este dia como se fosse apenas mais uma data no calendário. E há outras que vão sentir uma pressão estranha no peito, uma espécie de silêncio mais pesado que o normal, como se o mundo estivesse respirando de um jeito diferente. Se você está aqui, você já percebeu esse detalhe. Há uma sincronicidade te atravessando, um fio invisível te puxando para dentro deste momento, como se algo dentro de você reconhecesse, agora. Porque entre hoje e 3/3, abre-se uma janela rara, um eclipse total de lua cheia em Virgem, ativando o eixo Virgem e Peixes. E não é apenas um evento no céu, é um portal coberto por névoa. Virgem acende a luz no chão, no corpo, nas rotinas, no que é concreto, enquanto Peixes espalha um véu sobre tudo o que você achava que entendia. E como se isso já não fosse profundo o suficiente, Mercúrio retrógrado em Peixes, junto do Sol, de Vênus, de Marte e do nó do norte nesse mesmo signo, intensifica a sensação de que algo está sendo dissolvido antes de ser reorganizado. Você pode estar sentindo cansaço, confusão, uma vontade de limpar coisas que nem sabe nomear, uma percepção de que certas histórias já terminaram, mesmo que ainda não tenham acabado por fora. Está tudo bem sentir isso. Não é punição, não é azar, não é falha, é a travessia. E toda travessia começa assim, quando a névoa desce e mesmo sem ver o caminho inteiro, você sabe que não pode mais voltar a ser quem era. O eclipse total de lua cheia em Virgem não chega como um espetáculo. Ele chega como um ajuste silencioso de destino. Ele toca o eixo Virgem e Peixes como quem pressiona dois extremos de uma mesma ponte, tensionando o invisível e o concreto ao mesmo tempo. De um lado, Peixes dissolve, embaralha, amolece as fronteiras, faz você questionar o que é real e o que é projeção. Do outro, Virgem observa, separa, organiza, pede responsabilidade emocional e discernimento. E você está exatamente entre esses dois mundos, com os pés na matéria e a alma atravessando uma névoa espessa. Há algo muito específico neste 3/3. Não é apenas a Lua sendo eclipsada. É Mercúrio retrógrado em Peixes revisitando memórias, conversas, decisões que pareciam resolvidas. É o Sol iluminando zonas de ilusão que você sustentava sem perceber. É Vênus mexendo nas relações, revelando onde houve idealização demais e verdade de menos. É Marte mostrando onde você lutou batalhas que não eram suas. É o nó do norte apontando que o futuro exige uma versão sua mais consciente, mais limpa, mais alinhada. Essa configuração não se repete com facilidade. Ela abre um corredor raro no tempo, e quem sente, sente com o corpo inteiro. Talvez você esteja percebendo que certas rotinas já não encaixam, que ambientes antes suportáveis agora drenam sua energia, que conversas repetidas começam a soar vazias. Isso é Virgem acordando dentro de você, não como crítica, mas como lucidez. Ao mesmo tempo, Peixes pode trazer uma melancolia leve, uma saudade de algo que nem aconteceu, um desejo de fugir por alguns instantes da responsabilidade de escolher. Está tudo bem sentir essa ambivalência. Você não está perdido. Você está entre águas. O eclipse age como um portal coberto por névoa. Você não enxerga o outro lado com clareza, e isso pode gerar desconforto. A mente quer garantias, quer mapa, quer previsão exata do que será preservado e do que será levado. Mas este portal não funciona com garantias, ele funciona com verdade. Tudo que é sustentado por ilusão começa a perder forma. Tudo que é sustentado por essência começa a ganhar contorno. No coletivo, isso também se manifesta. Confusões na comunicação, revisões em acordos, revelações sobre sistemas que pareciam sólidos, questões ligadas à saúde, ao trabalho, à organização da vida prática ganham destaque. Ao mesmo tempo, há um aumento na sensibilidade coletiva, como se as pessoas estivessem mais expostas emocionalmente, mais reativas, mais vulneráveis. O mundo parece mais nebuloso, mas também mais revelador. E o que acontece fora ecoa dentro.
Você é atravessado pelo mesmo movimento. Se você sente cansaço, não é fraqueza. Se sente vontade de se recolher, não é desistência. Existe uma purificação acontecendo, e purificar nem sempre é confortável. Às vezes significa reconhecer excessos, admitir que carregou responsabilidades que não eram suas, perceber que tentou salvar situações que já pediam encerramento. Desconforto não é punição, é processo. Virgem pergunta: o que precisa ser ajustado? Peixes pergunta: o que precisa ser perdoado? Entre ajuste e perdão, você atravessa o limiar. Talvez surja uma autocrítica mais intensa, uma sensação de que poderia ter feito diferente. Observe isso sem se atacar. A lucidez que chega agora não vem para te condenar, vem para te reposicionar. Tudo que foi vivido até aqui, inclusive os erros, foi treinamento invisível para este momento de clareza. Este eclipse não quer que você se torne outra pessoa da noite para o dia. Ele quer que você retire as camadas que não são suas. Quer que você pare de sustentar versões que já expiraram. Há uma limpeza acontecendo nos bastidores da sua vida. E mesmo que externamente tudo pareça igual, internamente placas estão se movendo. Você pode perceber sonhos mais vívidos, lembranças antigas retornando, encontros inesperados com pessoas do passado. Mercúrio retrógrado em Peixes abre arquivos emocionais que estavam guardados, não para te prender ao passado, mas para fechar portas com consciência. Nada volta por acaso neste ciclo. Se algo reaparece, é porque ainda havia energia presa ali. E enquanto a lua é temporariamente encoberta, algo em você também é convidado a encarar sua própria sombra com honestidade. Não para se julgar, mas para integrar. A névoa não está aí para te confundir, está para desacelerar seus passos, para impedir decisões impulsivas, para te obrigar a sentir antes de agir. Existe sabedoria nesse ritmo mais lento. Você está diante de um portal que não grita, mas sussurra. E quem escuta o sussurro entende que há um antes e um depois se formando. Talvez ainda não seja visível para todos, mas você já percebe que não poderá atravessar carregando o mesmo peso. Algo será deixado. Algo será reorganizado. E mesmo que a mente ainda tente entender, sua intuição já reconhece. Este é um ponto de virada, silencioso, mas profundo. Há uma parte sua que já sabe que este não é um eclipse comum. Ela sente que está diante de um limiar entre o que foi e o que será, mesmo que a forma do futuro ainda esteja encoberta pela névoa. Este 3 de 3 não é apenas um fechamento de ciclo emocional, é uma reorganização estrutural da sua energia. O eixo Virgem e Peixes não fala apenas de rotina e sensibilidade. Ele fala de serviço e rendição, de controle e confiança, de tentar dar conta de tudo e finalmente admitir que nem tudo precisa ser carregado. Você pode estar percebendo que certas responsabilidades começaram a pesar mais do que o normal. Talvez você tenha assumido papéis que não são seus, tentando manter tudo funcionando enquanto por dentro algo se esgotava. Virgem revela onde houve excesso de esforço. Peixes revela onde houve excesso de idealização. E o eclipse ilumina exatamente o ponto onde você confundiu sacrifício com amor, obrigação com valor pessoal. Respire fundo. Sinta o ar entrando devagar. Sinta o ar saindo mais lento ainda. Há uma diferença entre desistir e encerrar. Há uma diferença entre fracassar e concluir. Nem tudo que termina é perda. Às vezes é libertação. Você está sendo convidado a atravessar este portal com menos peso. Mas para isso, algumas perguntas começam a ecoar dentro de você. O que precisa ser deixado? Que vínculos foram sustentados apenas pelo medo de desapontar alguém? Que versão sua foi construída para agradar e não para ser verdadeira? Este é um momento raro, porque o nó do norte em Peixes aponta para um destino que exige sensibilidade consciente, não fuga. Ele pede espiritualidade prática, compaixão com limites, entrega com discernimento.
E enquanto tantos planetas se concentram em Peixes, a tendência é sentir tudo ampliado. Emoções, lembranças, intuições, até mesmo o cansaço. Mas essa amplificação tem propósito: tornar impossível continuar ignorando o que precisa ser reorganizado. No coletivo, vemos pessoas questionando sistemas, revisando contratos, reavaliando prioridades. Há uma sensação global de revisão de valores, de esgotamento com estruturas rígidas demais. E, ao mesmo tempo, um desejo crescente por significado, por algo que vá além da produtividade mecânica. Esse movimento não é separado da sua vida, ele te atravessa. O mundo muda porque consciências individuais mudam, e você é uma dessas consciências em transição. Talvez surja a melancolia, talvez uma sensação de estar entre dois mundos, sem pertencer completamente a nenhum. Isso é parte do limiar. Você não é mais quem era, mas ainda não se reconhece totalmente na próxima versão. Esse espaço intermediário pode gerar insegurança, mas também é sagrado. É nele que as escolhas mais conscientes são feitas. Nada do que você viveu até aqui foi desperdício. Cada decepção te ensinou discernimento. Cada excesso de responsabilidade te mostrou seus limites. Cada ilusão quebrada te devolveu um pedaço de verdade. Mesmo o que pareceu atraso foi preparação invisível. Você estava sendo treinado para este ponto de clareza. A névoa não é inimiga. Ela protege o nascimento do novo. Se você visse tudo com nitidez absoluta agora, talvez tentasse controlar o processo. E este portal não pode ser controlado, apenas atravessado com presença. Existe uma energia começando a se formar depois da dissolução. Uma energia mais simples, mais limpa, menos sobrecarregada. Não é euforia, é alinhamento. É a sensação de que você pode fazer menos, mas com mais verdade. De que pode dizer não sem culpa. De que pode organizar sua vida prática sem abandonar sua sensibilidade. Como orientação simples, silenciosa, permita-se escrever. Pegue um papel e escreva tudo o que sente que precisa ser purificado. Não para analisar, apenas para reconhecer. Depois, rasgue ou queime esse papel com consciência, entendendo que o gesto simboliza a travessia. Nada complexo, apenas presença. Se em alguns momentos você se sentir confuso, cansado ou mais sensível que o habitual, lembre-se, isso é integração. Clareza e cansaço podem coexistir. Melancolia e esperança podem caminhar juntas. Energia e recolhimento não são opostos. Você está reorganizando camadas profundas. Este eclipse marca um ponto que será lembrado, talvez não como um grande evento externo, mas como um momento em que você decidiu não continuar carregando o que não era seu, como o dia em que atravessou a névoa com mais honestidade do que medo. E quando atravessamos um portal assim, algo dentro de nós se consagra. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque escolhemos consciência. Você estava aqui. Você sentiu. Você não ignorou o chamado. Se essa travessia faz sentido para você, deixe nos comentários uma única palavra: purifico. Não é um comentário comum, é um selo, uma declaração silenciosa de que você reconhece este momento e participa dele com intenção. E se fizer sentido continuar caminhando por esses portais comigo, inscreva-se. Não por hábito, mas por alinhamento. Há outros limiares se aproximando, e talvez você queira atravessá-los com consciência. Que este eclipse te conceda discernimento sem dureza, sensibilidade sem fuga, organização sem rigidez. Que você atravesse a névoa com coragem tranquila. E que ao emergir do outro lado, reconheça a própria luz com mais verdade do que nunca.